Então, a nossa convidada é essa pessoa aqui, Estela Barros. Formada na Escola de Enfermagem da UFBA. Eu não sei o ano, mas ela vai falar. Ela vai nos contar essa e outras histórias. Olha aí a Estela, bela, jovem, que continua bela e jovem, que a juventude está no espírito, está nas atitudes. Aqui nós temos Estela, não era nem essa a lâmina que vinha agora, mas tudo bem. Mas aqui é uma outra imagem de Estela, Estela militante política, Estela aqui ao lado de Nair Fábio, que foi também presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Seção Bahia, gente. E aqui na Bahia nós temos um número muito grande, importante, de mulheres, né, lutadoras, de pessoas que foram fundamentais para a construção da enfermagem brasileira. Então, aqui, Estela e Nair, e ela pode se referir a isso também, mas aqui num ato em homenagem aos mortos pela ditadura, né, mortos que muitos de nós conheceu, né, num período triste da nossa história, que a gente não quer que se repita mais nunca, que foi o período da ditadura militar, né? De 64 a 85 a gente teve esse período aí. E aqui, volte aí, Eduardo, por favor. Aqui do outro lado nós temos aqui uma homenagem na Câmara Municipal de Salvador, quando eu estava na Câmara, foi no meu primeiro mandato, em 2005, ela recebendo das mãos de Luísa Castro, novinha, Luísa magrinha, Estela também muito bonita, como sempre, é uma homenagem por ocasião da Semana Brasileira de Enfermagem. Vamos lá. E aqui é Estela na defesa do memorial, né, quando ela foi promovida a professora emérita da UFBA. Aqui nós temos na reitoria da UFBA, a gente tem aqui outras lideranças da enfermagem, professora Ivete, Ana Lígia, enfim, vamos lá. Na esquerda aqui, Estela, como presidenta da ABEM Nacional, aqui discussando, foi no final dos anos 89, né? 1989, 90, no Congresso. Né? A ABEM eu acho que é a única profissão que tem congresso anual, que tem uma entidade como a ABEM Nacional, que é uma entidade que sustenta politicamente a enfermagem, né, que vem construindo, né, que sustentando, na verdade, um projeto profissional, ético, que não digamos assim, nós temos uma fragilidade ainda, mas o que temos, agradeçamos principalmente à Associação Brasileira de Enfermagem. E aqui, Estela, na posse no Conselho Nacional de Saúde. Vocês já devem ter discutido, não nessa disciplina, nesse componente, mas em algum outro lugar. O Conselho Nacional de Saúde é um órgão de controle social do Sistema Único de Saúde. E essa gestão aqui, que Estela participou, especialmente, foi uma das mais importantes, num dos bons momentos do Sistema Único de Saúde, de construção, né, quando nós estávamos com toda a esperança, a expectativa de um Estado democrático que garantisse saúde como direito, educação, enfim. Então, essa Estela, assim, são algumas pinceladas do que é Estela, né, mas ela é muito mais do que isso. Estela, para mim, pessoalmente, foi a professora referência na escola. Né? Ela fez com que eu consolidasse a minha decisão de fazer política, de continuar na política. Eu passo agora a palavra à professora Estela Barros
para fazer suas considerações. Estela, nós combinamos aqui um diálogo, né, como eu falei com você. Em algum momento, as alunas e os alunos vão fazer algumas questões, mas fique à vontade. Eu quero registrar também que nós estamos com a presença de Aline Soares, que foi também da gestão do Corém, Bahia, de Anderson, gestão também muito potente, que deu continuidade ao projeto, um projeto de enfermagem inclusiva, de enfermagem ética, enfim, que a gente com certeza vai resgatar aqui na Bahia. E está chegando aqui Dark Clare também, né? Estela, você tá atraindo muita gente, viu? Liderança política também da nossa enfermagem. Seja bem-vinda. Posso começar? Pode sim. Gente, primeiro, boa tarde, né? Bom almoço que vocês tiveram. Meu som tá bom, Gil? O som tá bom, Gil? Tá bom sim, tá. Olha, quando eu recebi o convite de Aladilce, a professora, a pessoa que eu admiro muito pela tenacidade, de sempre fazer diferente e lutar pela área de saúde, especialmente pelos trabalhadores dentro daqueles de enfermagem, fiquei pensando, o que seria melhor vocês me perguntarem, se assim o desejarem, mas vou iniciando e a qualquer momento pode me interromper ou então deixar a discussão por 10 minutos finais, como quiseres. Eu vou iniciar primeiro perguntando a mim mesmo, eu me perguntando, não são vocês que estão me perguntando, eu me perguntando, quem sou eu, né? Por que nasci nessa terra e qual a razão da minha existência, né? Eu sou uma pessoa que soa, que eu soa, pessoa, vem de personagem, aquele que soa, por isso a música de Gil, né? Temos algo a fazer nesse pedaço de terra, né? O nosso caminhar tem que deixar pegadas, para mim é muito claro isso. Soar enquanto mulher, cidadã, mãe, avó e agora bisavó, militante da profissão que escolhi na área de enfermagem, no caso, enfermeira, professora e militante na área. Soar não como um simples mão de obra, não queria soar como mão de obra. Mão diferente do macaco, porque é o que diferencia a gente do macaco, é que a gente tem a capacidade de fazer a pinça. O macaco não tem essa capacidade. Eu não queria ser um macaco, né? Então, eu queria ser muito mais que uma mão de obra, né? Eu não queria ser uma simples força de trabalho, certo? Eu não queria ser uma simples força de trabalho, porque força vem de energia, de ergo, de tortura, de sacrifício. Eu acho que o trabalho ele tem que ser encarado como um sacro ofício, um ofício sagrado, ofertado às pessoas, certo? Então, eu entendo o trabalho como isso, mas e eu não queria também soar como um simples recurso humano, não queria, porque se eu soar como recurso humano, eu vou ser considerada como mais um insumo, assim como recurso material, recursos monetários, recursos não sei quanto. Eu não queria ser um recurso humano, certo? Eu queria recurso humano porque eu segui um investimento, se você considerar que o recurso humano é um insumo na teoria do capital humano, né? Se a gente só for recurso humano, a gente está trabalhando para mais-valia, para cada vez mais o capital ganhar dinheiro, mais lucrar em cima de nosso trabalho, certo? Então, eu não queria soar como isso. Eu queria soar para criar um novo, para ressoar, para deixar pegadas, para deixar propostas, para deixar caminhos possíveis de serem seguidos. Então, eu acho que isso é um desafio na vida da gente. Cada um de vocês soa. Eu sei que deve ter aí pessoas que se chamam. Por que Aladilce se chama Aladilce? Né? Por que Paloma se chama Paloma? Por que Cris se chama Cris? Por que Jaine dos Santos se chama Jaine dos Santos? Eu acho que é bom perguntar isso até os pais e mães de vocês. Por que você tem esses nomes? Né? O meu é Estela, né? E aí vocês sabem o que significa, né? Eu não pretendo ser estrela,
mas eu queria ter luz própria, eu não queria ter luz dos outros, né? Então, eu entrei na universidade pública, eu sou de classe média, média alta, entrei na universidade pública, pensando que a universidade pública era gratuita, mas é mentira. A universidade pública é paga pela maioria dos povos brasileiros, seja aquele que compra leite condensado, seja aquele que o Estado paga, certo? Então, eu tinha que ter uma responsabilidade ao estar numa universidade dita gratuita, mas que ela é cara, certo? Mas que ela é o espaço de possibilidade de criar uma discussão democrática, o espaço de criar os desafios e as diferenças. Então, eu agradeço a oportunidade que eu tive na minha vida, né, de ter a primeira escola de enfermagem na Bahia, foi a UFBA, né, em 63, imagine, 61, aliás. Então, hoje em dia tem 60 escolas de enfermagem, né, que a gente não sabe nem a qualidade dessas escolas, né. Então, eu acho que para mim foi um presente eu estudar na escola pública. Então, eu pensei assim, bom, eu tenho que exercer meu ser com som, e o meu ser tem que ser político, porque toda pessoa é política, não existe ser apolítico, não existe. Na hora que eu tenho uma decisão de estar aqui com vocês, eu tomei uma decisão política de estar aqui com vocês. Então, não existe política só partidária, existe política em termos de decisão de vida, né? Então, eu tomei essa decisão, eu queria ser um ser político que fosse um ser que soasse, igual a Gil, né? Cada pessoa soa, ele sonha, eu sonho, eu sou, etc. Tal. E eu fico pensando assim, em que espaço eu vou soar? Né? Que espaço é esse, né? Então, eu penso que na época eu soava num tempo outro que não é hoje. A evolução era muito mais lenta. Hoje a evolução é super acelerada, né? É um período de crise incrível, né? Do trabalho descartável, ou reciclável, e mesmo do não trabalho, ou então do trabalho explorado. Então, eu fico pensando, meu Deus, hoje, enfrentar a questão do trabalho é uma das bandeiras de luta, porque eu estava pensando, outro dia eu estava assistindo uma live e o sujeito dizia assim, vai chegar um tempo que o robô substituirá o cirurgião, os algoritmos substituirão os diagnósticos. A única coisa que vai sobrar é a interface. Interface, nós da enfermagem, somos aqueles que damos a interface na hora do cuidar, na hora do estar presente, na hora de dizer, eu sou enfermeira, eu sou aquela que estou aqui 24 horas, junto com os técnicos, que são meus companheiros nesse trabalho. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, né, da robotização, e eu cheguei à conclusão ontem, discutindo até numa live, que eu saí da live pensando, Deus, não é robotização, nós somos trabalhadores robotizados, porque na hora que eu diminuo o número de pessoas no trabalho, eu boto mais trabalho em cima dessa pessoa, que não vai ter condições de fazer um trabalho digno, perfeito, com competência, porque não tem tempo para fazer, não tem tempo para dizer, olha, eu estou aqui, o que é que você precisa? Porque eu tenho que precisação da prescrição, porque eu tenho que supervisionar, porque eu tenho que estar presente. Então, o que mais que me incomodou uma vez que eu fui para uma cirurgia em São Paulo, com meu irmão, foi que todos os profissionais chegavam no quarto e diziam assim, você ser o anestesista, vai acontecer assim, eu sou o seu fisioterapeuta. A enfermeira chegou, não abriu a boca. Eu fiz o maior ofício e mandei para a diretoria do hospital. Como é que você chega e não se representa como aquela e qual a sua função? Certo? Então, quando falo em valorização, antes de valorizar, a sociedade valorizar, nós temos que nos valorizar como trabalhadores. Dizer por que nós existimos. Certo? Então, eu fico. Há uma previsão que até o 2025, né? Quantos anos faltam? 3 anos, né?
possivelmente 250 milhões de trabalhadores perderão emprego. Certo? Então, o que será? Essa área da saúde, de enfermagem, não tem como ser substituída por robôs no sentido da palavra, porque nós somos robotizadas enquanto humanos, mas com robô não tem como substituir, certo? Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos antes de pensar no hoje, já tem que pensar no dia amanhã, né? Eu fico pensando assim, até onde a formação nossa dá importância, né, para algumas outras formas de cuidar, que não sejam as que eternamente são as mesmas, né? Eu tenho telecinesia, telepatia, várias formas de cuidar estão sendo discutidas e criadas, e a gente está vendo que grande parte das doenças são produtos da mente humana, são produtos da inserção na célula de situações que o indivíduo viveu, né? Então, eu acho que alguma coisa tem que mudar na assistência de enfermagem, no cuidado de enfermagem, na forma de trabalhar, para dar conta de todos os desafios que vocês, jovens, vão ter que enfrentar, né? E ainda mais num espaço do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, que você sabe que a desigualdade de acesso é incrível, né? Me lembro quando a gente trabalhou pelo SUS, como trabalhamos, né? Eu vou chegar lá, viu, como profissional. Mas eu acho que... Ela está ótimo, fique à vontade. Está ótimo. Tá bom. Então, eu acho assim que... o que a gente tem a ver com o Brasil? Me incomoda que a maioria dos doutores de enfermagem estejam saindo para trabalhar nos Estados Unidos. Me incomoda que esteja saindo para trabalhar em outros países. Porque o que nós precisamos desses doutores de enfermagem, que estão fazendo pós-graduação, é aqui, para discutir a questão aqui, na América Latina, certo? Porque o que acontece? Eu me lembro quando eu fui presidente da ABEM, que a embaixada americana quis botar um stand lá para propagandear a ida de Unidos. Eu disse, não permito, não vou permitir, não. Nós investimos, formamos, não para soar aqui dentro mesmo, né? Então, eu acho que é uma ação que se amplia cada vez mais em termos de diversificação de campos. Eu acho que tem uma vastidão de campos que tem que ser investigado, pesquisado, de tecnologia de enfermagem, porque nós estamos muito atrasados. Assim, eu compreendi e tentei escrever a minha história bem resumidamente, que eu já disse algumas coisas aí, né? Mas eu queria dizer, a primeira coisa, que minha história não é individual, né? Minha história é coletiva. Eu sempre trabalhei com um coletivo de pessoas. Nunca achei que o trabalho que eu fiz com outras pessoas fossem resultado do meu trabalho sozinha. Era um resultado de coletividade. Por isso a importância dos sindicatos, dos conselhos, das ABENs, porque ninguém, sozinho nenhum, você pode dar uma gotinha no oceano, mas você não faz mudança nenhuma, né? Então, eu fui militância na vida como mulher, né? Como mulher, eu fui militante, não foi fácil ter 4 filhos e militar, né? Não foi fácil estar casada e militar, né? Não militar no sentido desses militares aí, não, né? De militância política não foi fácil. Então, em 63, eu acho que eu participei como um membro do diretório acadêmico, eu acho que foi a minha maior escola política, que foi na época da ditadura, né? Então, foi onde eu me formei, né? Pela luta, indo para a rua para discutir as questões do que acontecia. Nos expusemos, trouxemos um congresso brasileiro, criamos a primeira entidade nacional de estudantes de enfermagem, foi aqui na Bahia, em 63, que nós organizamos e foi criada aqui na Bahia. Como enfermeira, eu ocupei cargos em hospitais, porque a gente, como professoras, tinha a obrigação de trabalhar em hospitais, o que eu acho que concordo, porque
Professor que sai professor e vai ensinar, eu não acredito, porque não teve a prática, certo? Quem não tem a prática não pode repassar, nem pode discutir como é a prática, né? Então, trabalhei em hospital, trabalhei em centro de saúde, trabalhei em ambulatórios, né? E nessa época eu me lembro que eu trabalhava e eu fazia sessões clínicas com os técnicos de auxiliares de enfermagem. Você sabe o que é fazer sessão clínica com técnico auxiliar de enfermagem? É dar valor a eles, é definir terminalidade de seu trabalho, é não expulsá-lo do planejamento do cuidado de enfermagem. Eu ocupei também, né, alguns cargos na Secretaria Municipal de Saúde, como assessora de planejamento. 2 vezes, em dois governos eu fui assessora de planejamento. Mas sempre eu valorizei muito os companheiros de trabalho, nos auxiliares e técnicos de enfermagem. Participando de pesquisa também, apresentei, fiz 2 teses, uma de mestrado e uma tese que tinha que ser o primeiro concurso da universidade para professor, e a diretora me chamou, vocês têm que fazer uma tese. Eu disse, tese, o que é isso? Não sabia nem o que era. Mas aí, em 6 meses, eu acabei fazendo essa tese, foi meu primeiro livro que eu escrevi, e foi sobre sei lá, já esqueci até o título, mas era mais ou menos sobre o Nordeste de Amaralina, que é onde eu tinha meu campo de ação, certo? Mas os recursos institucionais e não institucionais que resolviam algumas queixas de saúde. Porque uma coisa que eu acho triste é que a gente não esquece da nossa história, da nossa origem, não só portuguesa, mas a indígena e a africana, e tem muita sabedoria na área do cuidado. A gente esquece isso, né? A gente não busca, né, quais as formas de cuidar que deram certo, e davam certo, e foram expulsas da saúde, foram tecnificadas, foram medicalizadas a vida, né? Bom, depois eu fiz o mestrado de saúde coletiva, né? Primeiro mestrado que surgiu aí, eu me candidatei logo para fazer esse mestrado, fazendo mestrado tendo filho, estudando tendo filho, né? Fui professora e chefe de departamento 2 vezes, e do colegiado do curso de graduação, pós-graduação, mas eu nunca consegui fazer parte do colegiado de pós-graduação, porque achavam que eu era comunista e agitadora, né? Então, eu fui tolhida de ser, mas do mestrado de saúde coletiva eu fiz parte, mas da escola de enfermagem de pós-graduação eu nunca consegui fazer parte, porque era tida como né, comunista. Eu acho que na época que eu fui professora, eu aprendi demais com os alunos, muito, né? Eu achava que o aprendizado é, como Paulo Freire disse, é um processo a 2, né? Ninguém aprende sozinho, a gente aprende em grupo, a gente aprende com o aluno aprende com a gente, e a construção, ela é coletiva. Então, eu sempre desenvolvi técnicas, tipo essa agora aqui que eu botei o SOAR, né? Que fossem coisas que fossem trazidas pelos alunos, que fossem trazidas em seminários que eles mesmos tinham provas que eles que definiam qual era a pergunta da prova, certo? Elaboravam a prova comigo, certo? Mesmo assim, tínhamos que tirar nota baixa, mas eu achava interessante porque eles construíram a prova comigo, né? Eu sempre visando assim, que fosse aula sempre estimulante, interrogativa, dizendo a pessoas que soassem. A gente não veio para ficar calado, a gente não veio para passar em branco, né, a nossa vida. Com o mestrado, acabei recebendo título de professora emérita da UFBA, foi muito carinho de todas as minhas colegas que me elegeram como professora emérita da UFBA, que muito me orgulho, né? Também fui participante de dirigente de entidade, diretório acadêmico, participação em sindicatos, ABEM, COFEM, SEBS, Abrasco. Fiquei hospedada no Pacaembu, hospedada no Mineirão, viajamos de ônibus, e
como participante e como militante, né? Sempre defendendo os princípios democráticos dentro do Brasil, dentro das estruturas do Estado, mas também começando a discutir a democracia no interior da escola de enfermagem. Fizemos um grupo de professores e durante 2 anos trabalhamos e mudamos a diretoria da escola com outro formato, com outra forma de dirigir a escola de enfermagem em termos democráticos, né? Como presidente e vice-presidente da ABEM nacional, eu fui, a primeira vez a gente perdeu porque foi fraudada as eleições, mas nós lutamos e aí refizemos novamente a eleição, ganhamos, fomos vice, depois eu fui presidente da ABEM nacional, eu passei quase 6 anos, quase fora de casa, viajando por esse Brasil todo, tive o prazer de conhecer o Brasil todo, quase, né? E lutar pela democracia, não só no Brasil, direta já na rua, lutando para diminuir a tortura. Uma vez eu viajei, fui para a França, levei dentro de meu casaco os filmes de pessoas torturadas para fazer a denúncia lá em Paris, para sair naquele livro, O Brasil Nunca Mais, né? Então, eu corri risco, tenho certeza. Tem alguns riscos que eu corri, e é de ousadia mesmo, porque o que a gente viveu no Conselho Federal de Enfermagem, com a presença de uma pessoa que eu não gosto nem de dizer o nome, que roubava e que ameaçava colegas de morte, e já acabou assassinando 3, eu estava lá quando as coisas aconteceram. Eu não fiquei em casa, não. Eu fui. Meu filho fazia, minha mãe, vou lhe prender. Se não me prender, não, eu vou. E eu fui, certo? Diria até que vocês iriam ler o livro sobre a história do Conselho da Bahia, de 40 anos do Conselho da Bahia. Fui membro do Conselho, também, nessa época, foi o problema dos PACs, Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Queriam que a gente assumisse os comunitários de saúde, que entrasse para a categoria de enfermagem, além de técnicos, auxiliares, enfermeiros. Na época ainda tinha atendentes, que estavam sendo formados como auxiliares. Queria que a gente também colocasse uma outra categoria dentro da profissão, que eram os agentes comunitários. Fomos à luta, vencemos, pela primeira vez conseguimos assinar um convênio com o Ministério da Saúde, pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, certo? Para que a gente fosse apenas supervisora dos agentes comunitários e que esses fossem pagos pelas secretarias municipais de saúde, como profissionais. Membro do Conselho Nacional de Saúde, aí eu queria 2 horas para conversar, Gil, porque foi lá que eu vi a luta dos interesses que existem na área de saúde. Nós éramos 3 mulheres, a Zilda Arnes, eu e uma representante de uma trabalhadora. Eram 30 pessoas, 27 homens e 3 mulheres. Então, era uma luta diária, luta porque discriminavam a gente ia em frente, certo? Nem sempre conseguíamos, mas conseguimos não aprovar por unanimidade o orçamento pela primeira vez, porque eu disse que eu não entendia do orçamento, queria prazo para eu ver o que era o orçamento aqui na Bahia, discuti, voltei e disse que não aprovava, pela primeira vez não foi aprovado por unanimidade. E eu vi o jogo de interesses dos planos de saúde, das empresas, desde essa época, gente. Isso foi com ainda Collor de Mello no governo, certo? Depois entrou, esqueci o vice dele, esqueci o nome agora, certo? Jatene acabou sendo ministro da Saúde. E, por sinal, eu admiro muito. Meu retrato aí é com ele. Então, eu vi, assim, de clara, os interesses dos planos de saúde, o interesse empresarial na área de saúde, o interesse de equipamentos, que eles todos tinham representação em cadeira sentada, né? Então, a gente fazia aquele complô do pessoal da CUT, pessoal da área vamos dizer assim, dos pacientes, né? Tinha de associações de neuropatia, não, é que eu estou com neuropatia. Doenças crônicas. Exato, doenças crônicas, de nefro, de tudo isso, ranceniano, tinha tudo isso lá. Então, e fui membro do Conselho Internacional de Enfermagem. Isso aí foi uma experiência extraordinária, porque eu participei
de uma reunião feita lá na Europa, que eram 174 países de todos os lugares do mundo. Então, foi extraordinária a experiência de conhecer que enfermagem existe no mundo inteiro, com diferentes níveis, né? Que o Brasil é um dos países que eram mais avançados em termos de mestrado e doutorado e pesquisa, né? Além disso, fui secretária da Federação de Profissionais de Enfermeria, e aí fui mentora de um projeto de planejamento de enfermagem para a América Latina e o Caribe. Conheci a América Latina, porque até essa altura minha imagem era o quê? França e Estados Unidos. Né? E eu vi, meu Deus, como o Brasil deu as costas para a América Latina. Então, o pessoal, minhas colegas da América Latina, não tinha homem quase, só eram mulheres, a maioria tinha raiva do Brasil, certo? Raiva do Brasil, porque achava que o Brasil queria pegar esses países todos. Né? Então, transformar essa abordagem, a visão que eles tinham, foi um processo muito, muito interessante. Convidamos enfermeiras cubanas para vir para o Congresso, fomos para o Congresso de Cuba. Então, essa possibilidade de conhecer o que estava acontecendo na América Latina e em alguns países, como Espanha, México, Estados Unidos, tudo mais, isso foi a militância que me proporcionou isso, né? Hoje, quase com 81 anos, né? Aí eu vou ler, porque fica menor e anda mais rápido. Eu estou com toda a coragem de continuar soando, né? Soando, participando da BEM e de outros movimentos. Posso me chamarem, se eu puder, estar em pé, eu o farei. Só digo a vocês que abram os olhos, sonhem, nunca deixem de soar. Eduardo, Cris, Paloma e outros que estão aí, sonhem, porque quem não sonha não vive, e a gente tem que sonhar, porque a utopia é realizável, né? Sonhe, nunca deixe de sonhar, porque nossa percepção, emoção, sentimentos, intuição estarão se defrontando com outras possibilidades de telepatia, teleolfato, telecinesia, clarividência, premonição e convivendo com a automação, robotização, inteligência artificial, telemediática, nanotecnologia, ambiente de rede virtual que nós estamos vivendo e outros mais. E esse será o possível futuro de vocês. Não vai ter outro futuro. Agora mesmo minha neta, que está esperando o segundo filho, me disse, minha avó, como é bom o trabalho remoto, certo? Ela pode ficar junto com o filho. Porque naquela época, nós mulheres trabalhávamos em 2 triplas jornadas de trabalho, certo? E outros, hoje em dia, muitas delas trabalham em 2 e 3 jornadas de trabalho em hospitais diferentes, porque a gente está percebendo aqui na Bahia a diminuição de contratação de trabalhadores de enfermagem nesses hospitais privados. Então, estudem, sonhem e realizem o impossível. Vocês são capazes. O modelo de atenção do cuidado de enfermagem, que dê significado aos sujeitos de quem cuida e quem é cuidado. Porque você só presta cuidado a quem delega o cuidado. Porque se eu pudesse ser cuidado, eu não poderia ser cuidado por ninguém, né? Por médico, enfermeira, por ninguém. Então, eu delego. Então, o cuidado é uma ação delegada. Não é uma ação para ser tomada e ser, vamos dizer assim, o que eu faço é o que é o melhor para você. Ouvir, né? Eu acho que a interface não vai ser robotizada. E isso é um espaço nosso muito grande. Depois, a forma de organização do trabalho, nossa categoria, nosso campo de enfermagem é dividido com outras categorias de enfermagem, de técnicos e de auxiliares. Vamos ter os parceiros dessa construção, né? Ampliação da produção do conhecimento no campo da enfermagem, eu acho, discutir tecnologias. Tem que discutir tecnologia, não como tecnologia a técnica em si, mas qual é a tecnologia da interface que a gente pode construir. E às vezes nessas horas eu fico pensando assim, como a gente esqueceu nossas origens? A gente só deu valor às origens brancas, né, da Europa, dos portugueses, esqueceu as origens africanas,
as origens indígenas, que tem muito a nos ensinar do como cuidar, né? E eu acho que inserção e compromisso político, enquanto cidadãos, com todas as lutas específicas da categoria e daquelas que ampliam o cuidado de qualidade para todos. O cuidado não pode ser de qualidade para uns e sem qualidade para a maioria. Enfim, sonhem, doem, realizem e seja ousado. E entrem sempre, lutem sempre pela democracia e pela justiça social, porque democracia pressupõe justiça social. E aí, é mais ou menos, não sei se andei depressa ou demais, é o tempo que eu tenho para conversar. Ô, gente, podemos bater palmas, já. A nós todos, a nós todos. Eu diria que nós acabamos de ouvir uma conferência, muito mais do que o que a gente esperava, mas uma conferência com as marcas da sabedoria, né, da experiência. E se eu pudesse dar um título a essa fala de Estela, eu diria que são os sons de Estela, mulher, enfermeira, professora, né, que nós acabamos de ouvir falar aqui ao longo da vida. E muito obrigada, Estela, por essa fala tão importante, tão significativa, né, tão cheia de sentido. E eu tenho certeza que quem ouviu concorda também. Nós temos 27 pessoas aqui presentes, tem algumas pessoas que estão assistindo também, eu não sei quantas pessoas estão pelo YouTube, né? Mas aqui no ambiente do Meet nós estamos com 27, tem algumas pessoas de fora que eu quero registrar, Lúcia Duque, Lúcia Duque, que é da diretoria do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras, que é da Federação dos Enfermeiros, muito obrigada, Lúcia. Dart Clé, que é do Sim de Saúde da Rede Pública, diretora de comunicação. Luísa Castro, já falei. E tem algumas pessoas que eu não sei exatamente dizer de onde são, mas que eu gostaria que se alinhe, já falei também. E eu queria deixar aberto aqui para a manifestação das pessoas, dos alunos e alunas e de quem quiser usar a palavra. Tá? Eduardo levantou a mão aqui. Eduardo Vinícius é nosso aluno aqui, Estela. Pode falar, Eduardo. Olá, boa tarde, Estela, prazer. Eu fiquei assim, eu senti como se fosse uma síntese de tudo que eu já vi em muitos dos componentes desses primeiros semestres da faculdade. A senhora falou sobre como usou a educação como prática de liberdade, dando autonomia para os alunos explorarem os conteúdos de formativa há tantos anos atrás, e ver que isso é discutido ainda hoje, e que, infelizmente, nem todos os professores conseguem pôr em prática ainda. Os diferentes tipos de conhecimento no cuidado, né, o conhecimento indígena africano, que foram ignorados e substituídos pela medicalização, que capitalizou e colocou o poder na mão de poucos. Tudo, a gente viu isso em outros componentes. A senhora também comentou sobre sonhar, falar sobre utopia e a importância, como é a importância de sonhar, mesmo sendo utópico, né? Que é algo que a gente viu em ética e bioética. Então é como se eu tivesse como se a senhora tivesse falado assim um resumo do que a gente já viu nos primeiros semestres. Então, muito bom. E como a senhora sempre foi muito protagonista na sua atuação, hoje a senhora consegue ver a evolução da enfermagem na época que a senhora atuava, e como a senhora vê a enfermagem daqui a 50 anos, assim, a evolução? Eduardo, eu estou um pouco, você sabe, né? Com dificuldade aqui. Então, a pergunta sua exatamente é o quê? Como para devagar? Tendo sido protagonista nos últimos 50 anos, assim, né? Na enfermagem, como a senhora vê a enfermagem evoluindo nos próximos anos, ou pelo menos o que deveria ser? Porque até uma foto que a Larissa colocou, ela tinha um cartaz assim, escrito os desafios da enfermagem nos anos 90. Aí isso me chamou a atenção. Quais são os desafios da enfermagem nos próximos anos, assim, na visão da senhora? Para mim, o desafio de enfermagem é desenvolver uma
uma tecnologia, não é um termo tecnologia que se utiliza para tecnologia de carro. Não. Eu acho assim que eu gosto muito de um texto de Merri, que não é nem dele, ele cita, ele diz que tem 3 tipos de tecnologia. A tecnologia dura, que é a tecnologia do conhecimento, né? A das máquinas, que a gente utiliza, quantas máquinas o enfermeiro utiliza, não é verdade? A tecnologia semidura, que é a tecnologia que é do conhecimento, que vocês estão aprendendo aí e tudo mais. Tem a tecnologia leve, que é a tecnologia das relações. Eu acho que a gente fica preso nas duas e esquece da terceira, certo? E pelo que eu estou lendo aqui em algumas coisas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Quem Somos Nós, um filme que trabalha com física quântica, ele dá textualmente, eu estou estudando agora aqui um pouquinho isso, para até tentar resolver minhas doenças aqui que eu tenho. Então, está muito claro para mim que a maior parte das questões corporais que se apresenta porque as questões emocionais, afetivas, não foram resolvidas, certo? E elas explodem no corpo. Então, se você, vamos dizer assim, não ouvir o paciente, você não tiver olhos para ver esse paciente, se só tiver mão, né? Só tiver procedimentos técnicos, científicos, mas não tiver a tecnologia da interface, para mim, não vai durar muito tempo essa profissão, não. Certo? Eu acho que vai ser outra coisa que me preocupa agora também. Vou dizer aqui. São as cuidadoras de enfermagem dos idosos, porque eu estou idosa agora, né? Então, não estou ainda precisando de cuidadora, mas meu marido precisa. Esse pessoal está sendo super explorado, certo? Ele não tem carteira assinada, ele não tem nada assim como os atendentes existiam, agora são os cuidadores que estão aí. Então acho que tem o desafio para a época, esse 90, que a gente está em 90? Não, a gente está em 90? Você disse que era assim. Falou de desafios para os próximos 50 anos. Próximos 50 anos, eu volto. Pode contar que eu vou voltar. Não vou durar até lá, mas eu volto. Porque eu quero ver essas mudanças acontecerem e quero participar delas. Certo? Porque a forma como a medicina está sendo levada e a enfermagem está atrás, ela vai a reboque da medicalização, da falta de autonomia dos pacientes e decidir sua vida. Eu mesmo já fiz meu testamento vital. Não sei se vocês sabem nem o que é, mas eu já fiz. Testamento vital, você coloca no papel dizendo, caso eu esteja completamente em coma, eu não quero mais ser entubada, eu não quero mais fazer isso, e assina embaixo. E tem que ser respeitado. Certo? Hoje em dia, se você levar um paciente de 90 anos com a UTI, vão fazer tudo o que é possível para ele viver, porque toda vez que gastar as medicações, gastar as ressonâncias, é dinheiro. Os planos não querem isso não, mas os hospitais querem. Hoje nós estamos na Bahia com o quê? Com 3 grandes grupos. Assim como a educação também foi privatizada, assim também a coisa. Então a gente tem que trabalhar pelo SUS. Eu não acredito em serviços privados que dêem conta da questão da saúde. Não acredito. Por mais tecnologia que desenvolve, tecnologias, né? Que não são as tecnologias que eu falo. Então, a luta nossa é mais forte. A questão é do capitalismo, que destrói as relações, que destrói o trabalho, que destrói as pessoas, que separa as pessoas. Isso é que a gente tem que ir em frente. Não é só discutir a questão da enfermagem. É a questão do capitalismo que está aí, né, do jeito que está, fazendo com que uns tenham muito e a maioria não tenha nada para viver. Então, eu acho que a luta da enfermagem está junta com a luta maior. Não está separada, não. Quem pensa que está separada está entrando num barco furado. Muito bom, Estela, muito bom. Não foi, Eduardo?
Então, Maria Luísa Castro levantou a mãozinha. Lua? Oi. Eu vou ser muito breve, porque a gente precisa privilegiar os estudantes, né, para que eles façam pergunta. E aí eu estou, assim, me remontando, né, à década de 70, né, quando a gente era estudante da escola de enfermagem, né, em plena ditadura militar, e na escola de enfermagem, a gente se organizando politicamente, tentando imprimir na escola, né, uma visão, junto com os estudantes, não é? De conscientização política mesmo, porque a escola era uma das escolas mais alijadas do processo, né, do movimento estudantil. A gente não participava do movimento estudantil. Entretanto, na escola de enfermagem, a gente tinha a felicidade de deparar com algumas jovens professoras que a gente considerava que a sala delas, a gente podia dizer que era um oásis. Porque, por exemplo, quando eu fui eleita presidente do diretório acadêmico da escola de enfermagem, eu ouvi, assim, muitos conselhos, ameaças, dizendo que eu era pobre e que eu não podia estar me envolvendo em movimento, porque eu podia ser presa e que meu pai não tinha condição de... Era assim, quem era muito jovem naquela época. E Estela fazia parte daquele refúgio que a gente tinha para estar ouvindo dizer que a gente estava no caminho certo. De uma forma muito tranquila, muito assim, mas foi a... E aí, como estudante daquela época, eu teria muitas coisas a dizer, inclusive com minha trajetória, né, profissional, e uma das marcas que eu tive muito forte, a presença de Estela na minha vida política, foi justamente o norte que ela me ajudou a ter quando estava à frente do em Bahia. Mas eu quero dizer de um ato, porque a gente está falando aqui de uma conjuntura e de fatos que são de domínio público e que está escrito, como o Eduardo disse. Ele já sabia de um monte de coisas, Estela deu uma luz nisso. Mas tem particularidades que a gente leva como algo assim, muito forte na nossa vida e mobilizador. Aí eu quero perguntar a Estela se ela se lembra que quando a gente assumiu o diretório acadêmico em plena ditadura, onde nós somos muito pressionados, ela simplesmente fez uma assinatura da revista Saúde e Debate, acho que os primeiros números que estavam saindo, e presenteou o diretório acadêmico com essa assinatura. Aí eu quero saber se ela se lembra disso, né, e o que moveu ela para essa coisa tão simbólica. Eu acho que Só isso, gente. Senão eu vou falar o resto do dia. Como eu disse, o diretor acadêmico foi minha escola de militância, né? Foi onde aprendi, né? Me lembro que quando a gente tinha reunião de todos os estudantes para discutir países em desenvolvimento, os países de desenvolvimento, teve um congresso aqui na Bahia, o pessoal disse, não, vocês não vão fazer o congresso, porque o congresso vai fazer a entidade, porque o exército vai baixar lá. Eu me lembro que eu me levantei, eu disse, com exército ou sem exército, nós vamos fazer esse congresso, e fizemos, certo? E eu vi assim que era o DEAR que ia puxar a discussão. Não era ninguém a não ser o DEAR que ia puxar essa discussão, porque grande parte das enfermeiras eram enfermeiras de elite. E eu sei que eu fui selecionada também, porque eu era de elite, né? Não era uma pessoa que era de classe média, média alta, né? Então, o pessoal só queria gente lá, branca, de preferência, né? Por causa da valorização da profissão, né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com colegas negras. Para mim, foi uma riqueza isso, né? Porque eu vim de uma escola também que não tinha negros, né? Então, eu acho que eu não me lembrava disso, Luísa, mas eu já era sócia do SEBS, né? Do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, sócia da Abrasco também, e aí eu disse, bom, é por aí. Vou dar de presente, elas vão ver, e aí vão ver qual é o caminho
vai seguir, não precisa nem abrir a boca, porque quando eu abri a boca era assim. É a Estela que como é? Eu perdi um cargo no centro de saúde por causa disso, né? Porque era comunista. E eu não me incomodo. Graças a Deus. Então, vamos lá. Gente, temos aqui, ó, Cídia Daniela Pires. É enfermeira de um hospital filantrópico aqui em Salvador. Cídia veio também aqui para o nosso ambiente para participar desse momento com Estela. E tem Itana Oliveira, enfermeira do PSF da Prefeitura de Salvador. Muito obrigada, Itana, por sua presença aqui também. Gente, nós temos ainda um tempinho, eu queria ver se o professor Lúcio, se está aí ainda, professor Tiago, se querem falar, Aline, e os alunos e alunas. Quem quer? Alguém? Para a tua pergunta. Jaine, vá. Oi, Estela. Boa tarde. Eu me chamo Jaine, sou estudante de enfermagem. Prazer. Grata pelo momento. A senhora iniciou falando sobre o seu processo de ações para afirmação e protagonismo na enfermagem, para não ser apenas uma mão de obra, uma força de trabalho. E considerando o contexto, e houve imenso esforço para a própria institucionalização do trabalho da enfermeira como um trabalho de fato, e para uma nova concepção do trabalho da enfermagem, uma concepção que trouxesse mais autonomia para as enfermeiras, mais protagonismo, avanços esses que não apenas impactaram no campo da enfermagem, mas na sociedade, na imagem feminina como um todo. Diante disso, como era o tratamento, na prática, que recebiam nos postos de trabalho, com os colegas e com os próprios pacientes? Como era? Como era na prática, realmente. Como era na prática, repare, dependia, vamos dizer, quando eu percebi que eu vou contar uma experiência que foi extraordinária para mim. Eu trabalhava no ambulatório da Saúde das Clínicas, dirigia 3 andares no ambulatório, e aí quando tinha que substituir um auxiliar de otorrino para oftalmologia, ela não sabia, eu criei o negócio das sessões clínicas. Uma vez por mês, uma auxiliar falava o que era trabalhar no setor de otorrino para outro aprender, certo? Então, comecei a valorizar os técnicos. Outra coisa que eu aprendi, que foi uma lição das maiores em minha vida, é que uma paciente tuberculosa, ela precisava fazer uma cirurgia de ablação fazer uma lobectomia, e eu disse ao marido dela, ela chegou lá na minha sala, e eu disse, olha, eu já não consegui internação, ela vai se internar, botar mangabeira, ela vai ficar boa, ela vai ficar boa, ela vai ficar boa. Eu não deixei o homem abrir a boca, não deixei. Eu cuspi todo o meu poder de sabedoria nele, era para a mulher dele, né? E aí, o tempo passados uns 3 meses, o hospital não mandou dizer se a mulher tinha saído ou não tinha saído, não sei o que. Eles diziam que a gente estava baixando o prontuário. Eu me encontrei com ele no corredor, perguntei, seu fulano, tudo bem, cadê sua esposa? Ficou boa? Morreu. Eu disse, morreu? Eu disse, ele fez, morreu. Eu disse, por que morreu? O hospital não nos avisou que a gente tinha conexão com o hospital. Ele disse, não, eu não levei ele lá não, eu levei no centro espírita, na Barra Sapateiro. Olha, eu vou lhe dizer, naquela hora me deu vontade de esganar aquele homem no corredor, porque me deu um esforço tão grande para conseguir uma internação. E ele tinha feito aquilo com a mulher dele. Mas eu disse assim, ó, Deus péssimo, e fui para minha sala, sentei no consultório e comecei a pensar, quem matou essa mulher? Foi ele? Quem foi? Eu cheguei à conclusão que tinha sido eu. Porque eu não deixei esse homem abrir a boca para dizer nada. Eu podia ter dito assim, o que é que você acha que ele me deu para sua mulher? Ele podia dizer, levar na baixa do centro espírita. Eu dizia, leve no centro espírita, depois leve para o hospital. As 2 coisas são importantes. Então, eu acho que essa coisa, o estudante de enfermagem entra no primeiro ano e já começa a falar em cefaleia, mialgias, porque quanto mais ele falar diferente, mais poder ele tem, certo?
E isso com pacientes que, às vezes, não entendem o linguajar, esse linguajar. Eu vi que a coisa mais importante era o trabalho de grupo. Você botava 10 diabéticos, um junto do outro, nenhum sabia nem onde ficava o pâncreas. Eu fazia trabalho de grupo para eles aprenderem o que era diabético, não era ser diabético, era uma disfunção pancreática, certo? Então, eu tive também o prazer de ver um paciente retornar da sua aposentadoria depois de algumas sessões dessa. Então, eu criava técnicas que fossem capazes de empoderar, não é moda agora, todo mundo empoderado, empoderar o paciente que não devia ser paciente, é o indivíduo, aquele que soa, tem algum som para dizer, porque normalmente a gente não deixa o paciente soar em nada. A gente dá as ordens e ele que cale a boca e respeite e faça o que a gente quer. E assim a gente faz com o técnico também. Estela, e em relação a essa relação da enfermeira com outros profissionais, principalmente médico, o aspecto da desvalorização, da subordinação, da opressão da mulher enfermeira, né, no ambiente de trabalho, o que você nos diz sobre isso? Dessa dificuldade, dos desafios que sempre foram colocados na nossa carreira, na nossa profissão. Discriminação como mulher, eu sofri várias, mas eu não ficava calada, não. Eu enfrentava, certo? Eu me lembro de uma vez que eu fui falar lá na FUNASA, eu telefonei para o presidente do Conselho de Medicina de Minas Gerais pedindo uns livros emprestados sobre a acreditação hospitalar, e ele, que a OPA tinha feito com eles, que eu queria fazer uma discussão aqui na Bahia. Ele disse, não posso, é vendido. Eu disse, olha, mas a BEM não tem dinheiro, assim, você me manda o que eu usar, eu compro, o que eu não usar, ele devolve. Ele disse, sabe o que ele me disse? Não, livro é como mulher, não se devolve, não se empresta, porque ou se devolve estragado ou não se devolve. E eu disse, o senhor, por acaso, é do Clube de Machismos Arrependidos, de Minas Gerais? Ele fez, sabe com quem está falando? Eu disse, sei, como homem, o senhor não percebeu que eu estava falando com a mulher. E ele deu o telefone. 3 dias depois chegou uma caixa com 50 livros. Então, é um enfrentamento da questão da mulher, é constante, né? Agora vocês estão vivendo outra realidade. Você tem muitas mulheres médicas, né? Muitas mulheres médicas. Naquela época não tinha mulheres médicas, né? As mulheres só eram enfermeiras e técnicos e auxiliares. Então, essa questão da discriminação, eu sofri muitas, não foram poucas, né? Mas nunca deixei de enfrentá-las. Essa vai continuar, Gil, não tem como, certo? Agora, o que eu estou percebendo agora, que eu estou sendo tratada de uma doença, né, câncer, etc., é que o que eu estou encontrando agora é enfermeiros que são secretárias de médico, certo? Chega lá, você faz, tira atenção, tira não sei o quê, agora o médico vai lhe atender, certo? Então, outra função agora é ser secretária de médico, né? Ele não precisa nem tirar atenção, nada disso, porque ela vai antes, faz o que é que você está sentindo, me deu os exames, já deixa tudo prontinho no computador, e ele sai, aí ele entra, vê tudo no computador, pontinho, faz assim, então você não precisa fazer isso assim, assado. Eu desculpo, não vou fazer isso não, certo? Eu acho que a posição de mulher como trabalhadora, mas mulher também como paciente, é uma coisa ainda difícil, mas está diminuindo. E a mulher negra, eu vi a discriminação imensa dentro do centro de saúde, ao ponto de mulheres negras que iam para fazer pré-natal, ou fazer exames pré-natal, rejeitarem fazer com os médicos homens preferidos as enfermeiras obstétricas, porque eles discriminavam. As mulheres negras que chegavam no centro cirúrgico, no centro obstétrico, podem esperar um bocado aí com sua dor, que você vai parir, é normal, né? A branca chegava, era logo cesárea, né? Então, essas coisas ainda estão presentes hoje, não estão ausentes não, e a gente tem que enfrentá-las mesmo, não tem jeito,
Essa é a vida, tem que enfrentar mesmo. Não sei se eu respondi ou não respondi. Respondeu, sim. Respondeu. Estela, tem mais dois, tem um aluno e uma outra aluna que vão fazer questões, mas professor José Lúcio Costa Ramos coloca aqui uma mensagenzinha. Ele está à frente do museu, do Centro de Memória da Escola, e diz, em nome do Museu da Escola, quero registrar a importância histórica e política da professora Estela Barros para a enfermagem brasileira e para a memória da nossa Escola de Enfermagem da UFBA. Certo? Obrigada, viu, Lúcio? Obrigada mesmo. Mas eu acho que esse negócio de museu, eu ainda não estou lá, não. Não, eu espero não estar lá tão cedo, mas... Mas é museu vivo, interativo, é outra concepção. Quem é que vai fazer questão agora, gente? Kaique. Pode abrir a câmera, Kaique. Professora Estela, boa tarde. No texto que a gente ficou para ler hoje, fala muito sobre... É datado da época de 1920, sobre a transformação da enfermagem moderna, e nele a gente vê que era pré-requisito para ser enfermeira ser mulher, ser jovem e ter um código e ter uma recomendação de conduta, de moral. E até 1950, eu sei que a escola de enfermagem da UFBA, ela cobrava todos esses pré-requisitos. Quando é que deixa de ser obrigatório ser mulher para ser enfermeira e homens passam a ser aceitos na escola? Eu não peguei quase aluno nenhum homem. Eu saí da escola em 1950, mas 1950, meu Deus, pelo amor de Deus, saí da escola com 48 anos, porque eu fui chamada para ser secretária de saúde no município de Salvador, mas eu estava muito cansada por causa da Binacional, que eu passei quase 6 anos nessa luta, assim, com filho, uma confusão danada. Aí eu disse, não, eu não vou, mas quem for, eu vou trabalhar junto. Aí eu pedi ao departamento que me liberasse, o departamento não me liberou. Eu tinha tempo aliás, eu tive um sonho, por isso que eu estou dizendo que a gente tem que ir para outros espaços que a gente ainda não entende. Esse sonho me disse, se aposente. Eu saí, acordei, fui lá, dei minha aposentadoria, e tudo que eu sonhei foi o que aconteceu depois, certo? Aí eu fui trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. Por que na ABEM não tem disputa? Né? Porque nunca teve dinheiro. A gente se virava para conseguir fazer congresso, fazíamos mesmo congresso, 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, fazíamos. Nós tínhamos coragem, sabe do quê? Quando nós entramos, nós vimos que os espaços tecnológicos eram feitos pelo pessoal da Johnson, todas essas empresas de centro cirúrgico, etc. Tinha um espaço da exposição tecnológica de enfermagem, que era a distribuição de seringa, tinha fila para receber seringa, não era isso, Dil? Para receber isso. Era uma vergonha. Quando a gente assumiu, disse assim, acabou, não tem negócio mais não, agora é tecnologia de enfermagem, e os laboratórios só vão apresentar aquilo que interessa a gente. De 4.000 pessoas num congresso, no outro só tinha 2.000, e só tinha 11 laboratórios. Uma briga de foice que a gente enfrentou, certo? E eles faziam outras coisas, né? Davam dinheiro para quem estava em centro cirúrgico, em centro material, porque essas definiam a compra, e essas iam para os hotéis melhores, para as boates melhores, certo? Essa coisa a gente enfrentou dentro da estrutura. Muitas colegas não compreendiam nossa posição de autonomia da entidade, do Estado, autonomia de partido e autonomia dos equipamentos, certo? Então, infelizmente, aí os homens eram escolhidos a dedo, viu? Mas apesar de que teve vários colegas, como Jorge Lorenzetti e outros mais, que tinham uma cabeça muito boa, muito pessoal de Santa Catarina, muito boa, e nós fizemos dupla, tripla, para conseguir
modificado em termos de democracia. Então, eu tive o prazer de ter colegas assim, mas nunca tive aluno, né? Mas como a vida é um eterno aprendizado, a gente soa toda hora. Então, estou tendo agora que é você. Então, Estela, olha, Lúcio, né, preocupado com a história, com os registros, diz aqui, o primeiro homem que se formou na Escola de Enfermagem, em 1978, Heleno Amaro da Silva, foi colega de turma de professora Lanisa Costa, professora aposentada e diretora da escola. Antes dele, nós tivemos um que foi Beto Galvão. Ele não se formou e ele ficou na escola, no curso de enfermagem, durante muito tempo. Eu lembro que ele era contemporâneo nosso e ele não chegou a formar, porque se ele formasse, talvez seria depois desse daí. Mas ele era militante político, era comunista, era mesmo, e teve que sair da escola, porque senão sumiam com ele. Irmão de Simval, Estela. É isso aí. Mais alguém, gente? Tá o quê? Samara? Falta Samara, é? Estamos chegando aqui ao finalzinho. Cadê Samara? Eu acho que ela caiu. A internet dela caiu. Alguém quer fazer mais alguma questão? Tiago? Olá, boa tarde. Na verdade, eu me inscrevi porque não poderia deixar de agradecer presencialmente, né, ao vivo, a essa aula, né, que a professora Ladilce, com o componente dela, nos oferece, né, a todos que estamos acompanhando agora, e o professor Lúcio conseguiu fazer com que quem não está vendo agora possa ver depois, né, porque isso que a professora Estela nos oferece cotidianamente é de uma riqueza inestimável. Então, eu queria aqui agradecer ao componente e agradecer mais uma vez, né, professora Estela, como sempre venho agradecendo. Atualmente, né, estou assumindo a diretoria da ABEM Bahia, e um dos aprendizados que a professora Estela sempre vem enfatizando é que este lugar da presidência, ele é vazio, porque de verdade o que existe é o coletivo, e a gente tem experimentado isso, quanto a construção coletiva tem ajudado a gente a construir os inéditos viáveis, né, nossos, e a experiência dela é uma representação disso, né? Inclusive ela foi convidada para ser presidente de honra do nosso congresso, ela disse que não, que um congresso como esse não precisa de uma presidenta, né? Então acho que isso demonstra também toda a coerência com isso que ela vem nos ensinar, e aí queria agradecer muito poder ter acompanhado as outras coisas, né? Lúcia, todo mundo, no momento que soube que era a professora Estela ia estar falando, a gente se organiza para vir, né, poder colher dessa fonte, porque sempre é uma disposição muito grande, uma generosidade enorme que segue sendo referência para a gente, né? Que agora estamos aprendendo com ela na luta, para que a gente também siga nessa expressão de generosidade, sempre oferecendo e sempre trocando. Né? Então, na verdade, não tenho nenhuma pergunta, é mais para agradecer, né? Em alguns momentos fiquei emocionado com algumas das histórias, e isso é o que faz valer, né, essa nossa luta, né, essa possibilidade de estar sempre reconstruindo e refazendo. Então, muito obrigado, professora Estela, né, muito obrigado, professora Ladilce, e obrigado também às estudantes e estudantes que mobilizaram, fizeram perguntas interessantes, né, e construíram a riqueza dessa tarde. Então, um beijo grande, um forte abraço. Continue solado. Obrigado, Tiago, que o congresso próximo seja bem potente, né, que nos ajude a seguir construindo um projeto grandioso da enfermagem brasileira, com certeza. Cídia Daniela Pires está dizendo aqui, estou me sentindo na disciplina Enfermagem e Sociedade, saudades. Ela foi aluna da escola também. Bom, gente, nós chegamos ao final. Eu quero agradecer a todas e todos que estiveram aqui, que estão nos assistindo pelo YouTube.
Felizmente vai ficar gravado, né? A gente vai poder ver de novo. E dizer, Estela, que eu tive um insight muito feliz, né, de lembrar de lhe chamar para essa aula. Eu gosto de trazer coisas, né, diferentes, elementos novos que possam motivar, que possam qualificar esses momentos que são tão preciosos, né, de mover as emoções para fazer, porque quando a gente move com as emoções, com certeza, os alunos se transformam, nós nos transformamos e os alunos também, a gente constrói novos conhecimentos, como diria Paulo Freire, e eu acho que você fez isso conosco aqui nesse momento, né? É impressionante como ouvir você hoje, é como se eu estivesse ouvindo você na época de estudante, né? Isso mostra que a idade é o mínimo. Então, você ter 80, 90 anos, né, do corpo físico, biológico, não quer dizer muita coisa. Quer dizer da experiência, quer dizer, mas o fundamental é que você continua atenta, acompanhando, você continua à frente do nosso tempo, como sempre, né? Você continua articulando todas as novidades em termos de conhecimento, né? E isso é muito bom, né? Eu quero lhe agradecer por esse momento e desejar que a gente tenha outros momentos, né? Mais muitos momentos para conversarmos, para olharmos a lua, como você sempre nos ensinou. Olhar a lua, né? A pensar que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Obrigada de verdade, querida Estela.